Oi, eu sou Rosane Stefanoni, eu sou formada em audiovisual pela ECA USP. Eu comecei minha carreira no Foley e em 2014 eu apresentei um mestrado sobre Foley no Brasil. O Foley é uma das técnicas para se adicionar som a uma trilha sonora de um produto audiovisual. Quando o cinema comercial virou sonoro, eles logo perceberam que era preciso gravar alguns sons complementares, como sons dos passos, batidas na porta, os detalhes de uma carruagem chacoalhando. E aí, esses sons eles eram importantes para a narrativa, mas não eram gravados durante a filmagem, no set de filmagem. O Jack Foley trabalhava na Universal e assumiu essa responsabilidade de gravar os ruídos adicionais dos filmes da Universal. E ele fazia isso num set que era destinado só para ele. E nesse set tinha uma tela e um projetor. Então eles projetavam o filme e o Jack fazia a performance em sincronia com a imagem, isso era gravado. E depois era adicionado à mixagem final do filme. Os outros estúdios começaram a perceber que isso fazia bastante diferença, que isso ficava bem interessante, e também adotaram essa técnica, e acabou que a técnica ganhou o nome dele. O profissional de Foley, ele pode ter duas funções. Ele pode ser o técnico de gravação, que é quem opera o equipamento para gravação, e pode ser artista de Foley, que é quem faz a performance na frente do microfone. Quando eu trabalhava com a Guta Ruim, a gente revezava, as duas faziam as duas coisas. Mas também é comum que só se faça uma ou só se faça a outra. O técnico de gravação, ele precisa prestar atenção na sincronia, ele precisa fazer a gravação num nível adequado e fazer a organização do material. Mas mais importante que isso, ele é os ouvidos do Foley. É ele quem sabe se um som valeu ou não, porque é ele que sabe o material que está sendo registrado. O artista de Foley, ele faz a performance na frente do microfone, em sincronia com a imagem, ele precisa cuidar do sincro e ele precisa ter muita criatividade na hora de escolher os objetos. Acho que o principal desafio do Foley não é a sincronia, porque a sincronia você treina e aprende. O principal desafio é você escolher os objetos para fazer o melhor som. Porque não basta imitar o que está na tela, você precisa ter um timbre interessante, uma qualidade sonora interessante. Por exemplo, se você vai botar um copo em cima de uma mesa, esse copo em cima da mesa ele pode ter vários timbres e várias intenções. Ele pode ser mais agudo, mais grave, mais rápido, mais sequinho, mais duradouro. Ele pode ser com raiva, ele pode ser mais suave. E isso tudo, o que vai definir é a função narrativa. Tudo gira em torno da função narrativa de cada som. O artista de Foley, ele vai fazer a performance e essa atividade ela acaba se assemelhando muito à atuação de um ator. Ele precisa conseguir transmitir com fluidez as intenções do filme através do som. As funções do Foley, elas podem ser variadas e algumas delas seriam direcionar o olhar do espectador, né? Você bota ali um cara mexendo numa chave e você já sabe que é para aquele cara que você deve olhar. Ele também pode caracterizar um personagem, como assim nos filmes do Toy Story, cada bichinho tem o seu sonzinho específico e isso traduz um pouco da personalidade de cada um. Você pode criar também o espaço fora de quadro, né? Você pode botar o som dos... Você ouve passos e depois o personagem entra na tela. Ou então você pode representar os vizinhos arrastando móveis no andar de cima, sabe? Coisas que você não está vendo, mas que acontecem só sonoramente. Uma função muito importante do Foley hoje em dia é a construção da banda internacional. Porque a banda internacional é a junção de todos os sons do filme, menos a fala. Então, quando você retira a fala, você pode adicionar uma fala em outra língua. Você pode fazer a dublagem desse filme e vender ele para fora do país de origem, né? Trocar a língua do filme. Hoje em dia existem estúdios de Foley que conseguem fazer essa gravação super detalhada. Fora do Brasil tem o Skywalker Ranch, que tem um estúdio gigantesco. Aqui no Brasil eles não são tão gigantescos, mas eles têm em comum ter uma infinidade de objetos, diferentes materiais, e ter diferentes tipos de piso. Você tem madeira, piso frio, asfalto, que para reproduzir as situações do filme. Tem os estúdios maiores, costumam ter até piscina, o que é muito legal. Antigamente, gravava-se em película, com som ótico, e aí eles faziam trechos de filmes de aproximadamente 20 minutos, e que era preciso fazer de ponta a ponta, sem chance de parar e consertar um erro.
Então, se você errava próximo ao final, você precisava refazer o trecho inteiro de 20 minutos. Hoje em dia, a gente trabalha com plataforma digital e aí a gente não tem mais esse problema. Você pode voltar a qualquer momento para qualquer ponto do filme, consegue fazer várias vezes o mesmo som até que saia como desejado, e você consegue fazer muitas camadas de som para um mesmo evento. Por exemplo, um cavalo galopando, você pode fazer um passo bem grave para dar peso, depois um mais agudo com os cascos. Você pode fazer o som da sela, o som das correntes, o som das cordas, o som da roupa do cavaleiro, o som da espora. Você consegue detalhar muito cada ação. A maneira de se gravar ainda permanece bem parecida, né? O artista de Foley vai posicionar o microfone da melhor maneira possível para captar aquele som. Quem define isso vai ser o técnico de gravação, é ele quem diz qual é a posição melhor do microfone. E aí o artista vai com a imagem na sua frente rolando, ele faz a performance ao mesmo tempo, né, em sincronia. E a gente grava normalmente em 3 grandes grupos. Vai ser passos, todos os passos de todos os personagens, roupas, toda a movimentação, e objetos, que aí qualquer objeto que surja durante o filme e que precisa emitir som.